Deuteronômio capítulo 10. Nós leremos do versículo 12 ao versículo 22. Que diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amém. Meus irmãos, tem perguntas que nos confortam. Tem perguntas da nossa vida, ou que, em algumas circunstâncias, que são feitas a nós, que nos confortam. Mas tem perguntas que nos destroem. Tem perguntas que nos estremecem. Nós estamos diante de uma pergunta estremecedora. Essa não é uma pergunta para nos deixar em paz. Esta é uma pergunta para nos estremecer. Esta pergunta feita aqui no texto não é uma pergunta para nos deixar tranquilos, não. É uma pergunta feita para que não continuemos vivendo como vivíamos antes. A pergunta é: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Agora, pois, ó Igreja Presbiteriana Jardim Robru, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Agora, pois, ó Presbítero Vitor, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Bem na hora, né? O sinal, assim, na hora do sermão. Essa é a pergunta, irmãos. Que é que o Senhor pede de ti hoje? O que Ele quer de ti? Essa pergunta feita aqui não é uma pergunta tranquila. Ela não nasce de um culto emotivo, em que as coisas são feitas para que as pessoas chorem e se emocionem. Não. Ela não vem após uma vitória espiritual. Não. Ela nasce depois da vergonha do bezerro de ouro. Ela nasce depois que o povo de Deus desonrou a Deus. Ela nasce depois que o povo de Deus decidiu rejeitá-lo, substituí-lo, adorar outra coisa, idolatrar. Aí surge essa pergunta. Essa pergunta surge depois da quebra da aliança. Essa pergunta surge depois do juízo iminente de Deus. Depois daquela intercessão angustiada de Moisés. Depois da misericórdia renovada de Deus. Essa pergunta surge.
Essa pergunta é feita a um povo que sabe que não merece continuar existindo. Essa pergunta é feita a um povo que sabe que não merece estar no lugar que está. Essa pergunta é feita a pessoas que sabem que não merecem estar neste culto agora. Essa pergunta é feita a pessoas que sabem que desobedeceram a Deus durante a semana. Essa pergunta é feita a pessoas que sabem que desonraram a Deus, que pecaram durante a semana e estão aqui como imerecedoras que são. Essa pergunta é feita a você. E talvez seja por isso que ela seja tão poderosa. Deus pergunta: como você vai viver agora que eu decidi não desistir de você? Como que você vai viver agora? Porque você não merecia ter sido fuzilado por Deus no meio da semana. Porque seus pensamentos não foram os melhores. Suas palavras, muitas delas não foram as melhores. Sua gratidão, muitas vezes, não foram os melhores. Mas ainda assim, Deus não te destruiu. Deus não destruiu você. Deus está aqui, permitiu que você estivesse aqui adorando a Ele. Sabe o que é interessante? Ele não só permitiu que você estivesse aqui, mas Ele está aceitando o teu culto. Essa pergunta é feita a você que foi recebido por Deus hoje. Essa pergunta é feita a você que está recebendo a graça de Deus em poder cultuar, adorá-lo e saber que Ele está ouvindo. Essa pergunta é feita a você que está aqui neste lugar, tendo a sua oração ouvida por Deus, tendo o seu louvor ouvido por Deus, chegando ao céu, mesmo sendo imerecedor. Essa pergunta é como se Deus estivesse dizendo como você vai viver agora, como vai ser sua próxima semana, como vai ser o seu próximo dia, como vai ser, porque eu não te destruí, eu não te dei o que você merece, eu dei graça, eu dei misericórdia. Povo de Deus, eu não destruí você. Eu não desisti de você. Você merecia a minha desistência. Você merecia sim. Você não merecia estar aqui adorando a Deus. Você merecia o inferno. E mesmo assim há um céu esperando você. Deus está perguntando como é que você vai viver agora. O que você vai fazer? Vai continuar igual? Vocês vão continuar fazendo o que desonra a Deus? Vocês vão continuar pecando da mesma maneira? O que você vai fazer agora? Essa pergunta atravessa séculos, atravessa culturas, atravessa igrejas e chega até nós hoje. E Ele não pede discurso. Ele não pede um povo que chega aqui, levanta a mão, discursa, adora e sai daqui e vive igual como vivia antes. Deus quer lealdade. Deus quer fidelidade. As 5 palavrinhas que eu queria que você guardasse aqui, que estão nesse texto, que são expressadas nesse texto: temer, andar, amar, servir e guardar. Vou repetir: temer, andar, amar, servir e guardar. Essas 5 palavras resumem o nosso texto. No Antigo Testamento, naquela região ali do povo de Deus, um grande rei libertava um povo e depois estabelecia termos de lealdade. É mais ou menos o seguinte: você está escravo, digamos que, a título de exemplo aqui, Silvana era escrava da Ângela. Aí vem a nossa irmã Ivone e liberta Silvana dessa escravidão. Aí a irmã Ivone fala assim: já que eu libertei você, Silvana, vamos estabelecer agora algumas regras que você vai ter que obedecer, porque eu te libertei. Você vai ouvir agora, vai ter que obedecer algumas regras. Era feito assim antes. Mas aqui há algo infinitamente mais profundo. Porque o Senhor do pacto, Ele não exigiu só lealdade. Porque Silvana
por ter sido libertada das garras da Ângela pela Ivone, deveria ser leal a Ivone agora. Porque a Ivone libertou ela. Era assim que acontecia com os reis daquela época. Mas Deus fez diferente com o povo dele. Porque ele, antes de exigir lealdade do povo, antes Deus amou o seu povo. Antes dele falar assim, ó, Kaique, seja fiel. Antes dele falar assim, Francisco, eu quero sua fidelidade. Ele disse assim, eu te amo. Eu quero ter um relacionamento com você. Antes de Deus exigir lealdade e fidelidade, Ele amou você. Ele amou o seu povo. E isso muda tudo, irmãos. Porque a gente não agora obedece a Deus e é fiel a Deus ou busca ser leal a Deus para alcançar alguma coisa. A gente faz isso porque nós já alcançamos, ou melhor, nós fomos alcançados pela graça. Nós já fomos alcançados por Ele, irmãos. Isso se chama lealdade pactual na graça de Deus. Nós somos leais, nós temos um pacto com Deus. Deus fez um pacto conosco, uma aliança conosco. Só que antes dele exigir qualquer coisa, minha e sua, Ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Antes de exigir que você fosse fiel ao Senhor, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para te salvar, para que você pudesse estar aqui hoje, exaltando a Ele. E aí depois Ele disse, me obedeça. Seja fiel. Ele te amou. E se Deus é o único Deus, se Ele agora é o Senhor da sua vida, a mensagem desse texto é, se Deus te libertou, se Deus não te destruiu, muito pelo contrário, se Ele te amou, se Ele te salvou e te trouxe a este lugar, Ele não aceita partes da sua vida. Ele não aceita só o domingo. Ele não aceita uma pequena parte da sua vida. Ele quer a sua vida inteira para Ele. Nós não podemos chegar para Deus e falar assim, Pai, é o seguinte, a minha vida vai funcionar desse jeito. Eu tenho uma casa, minha vida é uma casa. Nesta casa tem um quartinho dos fundos. Esse quartinho dos fundos pertence ao Senhor. O Senhor fica lá. E todo o resto, eu faço como eu quero. Eu vivo como eu quero. Eu ajo como eu quero. Não. Ou Deus é Senhor da casa inteira, ou Ele não é Senhor de nada. Ou Deus é Senhor da sua vida por completo, ou você não é do Senhor. Tem gente que trata Deus dessa maneira. Ó, eu vou viver minha semana do jeito que eu quiser. E no domingo eu vou lá no quartinho dos fundos e eu limpo e cumpro meu ritual religioso. Não. Deus quer tudo. É isso que Deus está dizendo ao povo aqui. Eu não quero uma parte. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão me entregar uma parte? Não. Eu quero a sua vida inteira. Todas as áreas. Suas emoções, seus pensamentos, seu coração, suas finanças, seu trabalho, sua família. Eu quero tudo para mim. Porque eu te amei. Porque eu te fiz meu filho. Você me pertence. Eu te libertei. O texto fala de temor, né? E tem gente que confunde temor com medo. Não é obediência por medo. Tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Acho que não, né? Pelo amor de Deus, levanta a mão não. Acho que não. Mas a gente não vai servir a Deus porque nós temos medo do inferno. O inferno é desagradável mesmo. Tem que ser um lugar para nos trazer pavor, sim. Porque não é um lugar feito para nós, povo de Deus.
Mas eu não vou servir a Deus por medo do inferno. Eu vou temer a Deus. E temor é lucidez espiritual. É clareza espiritual. É viver sabendo que Deus não cabe nas nossas categorias. Não se curva às nossas expectativas. Não se submete às nossas barganhas religiosas. Ó Deus, eu vou viver assim, eu vou fazer isso e aquilo. E o Senhor vai me abençoar, tá? Temor, irmãos, é lucidez espiritual. Um pastor contou que ao visitar um homem no hospital, ele ouviu a seguinte expressão: pastor, eu sempre fui para a igreja, eu sempre ajudei, e eu achei que por causa disso eu estaria livre de passar uma situação como essa. Essa pessoa não entendeu o que é temer a Deus. Ela achava que era barganha. Eu vou obedecer a Deus e eu não vou ter um problema de saúde. Eu não vou para o hospital. Não, irmãos. Temor de Deus não é isso. Temer o Senhor é saber que Deus não é previsível, mas é fiel. Deus não pode ser controlado. Deus não pode ser manipulado. Eu tenho uma raiva. Eu não vou falar raiva não, porque eu estou no púlpito, mas a verdade é que chega nisso. De quem diz, eu determino. Determino o quê? Para quem? Quem é você? Para dizer, eu determino. Miserável. Você não é capaz de determinar nada, nem na sua vida, quanto mais ao Senhor. Irmãos, nós temos que temer a Deus, e temer a Deus é conhecê-lo. Temer ao Senhor passa por conhecê-lo, por saber quem Deus é. E quando eu conheço a Deus, eu sei que Ele não é manipulável. Uma igreja que não teme a Deus transforma a Deus em um prestador de serviços espirituais. Dietrich Bonhoeffer. Bom, esse nome é muito difícil de falar. Dietrich é alemão. Muito difícil. O Hélio falaria. Tranquilo. Os irmãos sabiam que ele ficou quase 2 meses na Alemanha? Ele era jogador de futebol. Depois eu conto. Depois eu compartilho para vocês a história do Hélio. Foi para a Alemanha, sabe alemão, viu? Pode conversar com ele em alemão que ele sabe. Mas eu não. Ele era pastor e teólogo luterano na Alemanha nazista. E ele poderia ter ficado nos Estados Unidos, em segurança, em prestígio, dando aula, ensinando. Mas ele tinha um convite. Ou ele tinha uma missão. E lá nos Estados Unidos, quando ele estava seguro nessa época do nazismo, ele tinha convites, recursos, ele tinha um futuro ali. Mas ele decidiu voltar à Alemanha, irmãos, sabendo que provavelmente morreria. Ele decidiu voltar à Alemanha, sabendo que provavelmente morreria. E essa história é conhecidíssima. Pesquisa depois. Lê com calma a história. Dietrich Bonhoeffer. Quase isso, né? Não. Depois eu mando lá no grupo. Mas ele voltou, sabendo que morreria. E ele escreveu a um amigo o seguinte: eu não terei o direito de participar da reconstrução da igreja na Alemanha depois da guerra, se não compartilhar das provações desse tempo com o meu povo. Como que eu vou reconstruir a igreja na Alemanha sem participar do sofrimento dela agora? Como que eu vou fugir disso? E ele foi preso, e poucos dias antes do fim da guerra, ele foi enforcado. Ao Senhor Deus temerás. Isso se chama temor, irmãos. Temer a Deus antes dos homens. Ele foi capaz de entregar a sua vida e de ir para um país em que provavelmente morreria,
Porque ele sabia que tinha uma missão de servir a Deus. E porque ele temia a Deus muito mais do que o próprio perigo existente naquele momento. E nós conhecemos o que o nazismo fez na história. Ao Senhor Deus temerás. A Ele te apegarás. Ao Senhor Deus. Quando eu olho para essas histórias eu fico pensando, será que a igreja de hoje teme ao Senhor mesmo? Será que você teme ao Senhor? Porque a gente negocia coisas de Deus tão fácil, não é? A gente negocia as coisas do Senhor de forma tão fácil. Esse homem foi para um país em que provavelmente morreria a servir a igreja porque ele temia a Deus. Tem muita gente que não serve, não adora, não vai para a igreja, não cultua, não ensina os filhos a adorar, trata a igreja como um clube que ele frequenta de vez em quando. Isso não é temor, irmãos. Temor é servir mesmo que te custe a vida. Temor é estar disposto a servir mesmo que te custe coisas preciosas deste mundo. E é isso que Deus quer de ti. Temor, temer ao Senhor, não é cantar mais alto. Não é decidir quem governa nossas escolhas quando temer ao Senhor não é cantar mais alto, mas sim é decidir quem governa nossas escolhas. Quando obedecer custa caro. Obedecer custa caro. Aí o texto fala sobre andar. Andar nos caminhos. E aqui eu vou acelerar. Esse texto é riquíssimo, mas aqui eu vou acelerar. Andar nos caminhos. Aqui é a ideia de estrada, né? Poeira nos pés. Moisés não está falando de momentos espirituais elevados. Moisés não está falando que a sua vida vai ter alguns momentos espirituais fora do normal, transcendente. Não. A ideia aqui é de decisões do dia a dia e muitas vezes repetidas. Irmãos, eu acredito que nenhum de nós, ou quase nenhum, será que alguém famoso, conhecido, que fala a multidões? Não. A ideia de andar nos seus caminhos, a ideia de entregar tudo ao Senhor, significa que eu não vou entregar apenas uma parte da minha vida, ou algumas decisões, ou aqueles momentos que eu acho que são mais espirituais. Não, estou falando das decisões do dia a dia. As decisões que você toma na disciplina do seu filho, a decisão que você toma em relação às suas finanças, as pequenas decisões que você toma sobre o que você vai fazer com o seu dia. Andar com Deus é isso, irmãos. Andar com Deus é voltar-se para o Senhor em todas as pequenas decisões da minha vida, do meu dia. Essa ideia de uma vida moldada. Eu estava na feira com a Dai, e eu vou falar isso aqui não para dar uma de o virtuoso, né? Mas para mostrar para os irmãos que são coisas muito pequenas. Eu não tinha ido à feira com a Dai ainda, nessa feira que ela foi. E ela tá ruim da perna, né? Da coluna, enfim. Eu falei, vou junto, vou ajudar. Fui para uma barraca e ela foi para outra. Na hora de contar, sabe que você monta aquelas sacolinhas 3x10? E aí você monta, e aí na hora de contar, o rapaz foi e contou as sacolas que eu tinha pegado. Acho que tinham 5 sacolas. Ou eram 4, não lembro. Vou falar 5. E aí ele contou 4. E falou, deu R$40. Aí eu virei e falei, não, moço, tem uma a mais. Aí ele assustou. Sabe quando a pessoa olha para você e... Que coisa esquisita, né? Contou de novo, tinha 5 sacolas, eu paguei as 5.
Eu saí de lá me sentindo um virtuoso. Nossa, como agora eu sou. Não, irmãos, não é sobre isso. Porque isso é orgulho também, não é? Falar assim agora, olha como eu sou. Meu Deus. Não é sobre isso. Eu só estou contando isso para você, para dizer que são coisas do dia a dia que expressam a nossa fidelidade a Deus. São coisas como essa. Coisas do dia a dia, decisões que nós tomamos todos os dias da nossa vida. Não adianta você chegar na igreja e ter uma vida de aparência e sair daqui e ter uma vida totalmente distante daquilo que Deus requer de você. Aí o texto fala de amar o Senhor. Eu disse que eu ia acelerar. Amar o Senhor. E aqui está o coração do texto. E eu poderia ficar um bom tempo falando dessa parte, porque o coração do texto está aqui. Versículo 15, tá? Eu estou no versículo 15. Minha Bíblia passou aqui. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Moisés exigiu amor do povo. Mas antes, ele falou do amor de Deus. Ele mostrou que aquele povo e nós hoje fomos escolhidos por Deus. Deus poderia escolher qualquer pessoa aí fora, mas foi você. Quanta gente não tem aí fora? A maioria aqui pega um metrô na semana. Muita gente, não é? Dessa multidão inteira, Deus salvou você. Deus te amou e te trouxe para cá. Então Moisés fala sobre amor, mas primeiro ele fala do amor de Deus. Ele fala de um Deus que se revelou com graça. Uma mulher viúva disse uma vez: pastor, eu continuo obedecendo, mesmo quando não entendo, porque sei quem Ele é. Ele me sustentou quando ninguém mais podia fazer. Amor. Eu não entendo, Deus, mas eu te obedeço. Servir. Servir aqui é culto, irmãos. Só que não existe culto desconectado da vida. Não existe domingo sem a semana. Não existe culto sem o resto da semana. Não existe culto desconectado da vida. E Moisés está aqui desmontando a ideia de que servir a Deus é uma atividade restrita ao tabernáculo, ao culto, ao templo. Naquela época era o tabernáculo, para nós, o templo aqui. A ideia que Moisés está tratando é uma vida inteira entregue a Deus. Uma vida inteira entregue. Servir ao Senhor é entender que não existe trabalho pequeno quando é feito para um Deus grande. Não existe. Ah, pastor, eu só sei limpar o chão. E quem disse que isso é só? Ah, pastor, eu só sei dar aula. Quem disse que isso é só? Deus quer a sua vida inteira servindo a Ele. Faça o que você sabe. Se dedique, se empenhe. Se volte para as necessidades. E sirva. E por fim, guardar. Guardar não é cumprir para ser aceito. Nós já fomos aceitos. É obedecer porque nós já fomos aceitos pelo Senhor. Agora,
Não só obedeça, mas ame também. Obediência sem amor é suborno. Peça a Deus que faça com que você o ame cada vez mais. Deus vê o seu coração. Eu vou voltar aqui no texto. Diz assim, verso 17. Verso 16. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Não sejam desobedientes. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Seu coração. Eu quero finalizar dizendo que o problema, irmãos, não é o seu exterior. O problema, no fim das contas, não é o seu físico. O problema é o seu coração. O Senhor não quer uma parte da sua vida. Ele quer o seu coração inteiro. Religião externa não faz sentido sem transformação do coração. Tem muita gente que é religioso, mas não ama o Senhor de verdade. O coração humano é rebelde, irmãos. O seu coração é rebelde. E quando nós entendemos que nós temos um problema no nosso coração, olha que interessante. Esse texto fala sobre coisas que se relacionam a amar a Deus e amar o próximo. E ele fala inclusive sobre cuidar do estrangeiro aqui. Por quê? Porque você também foi estrangeiro um dia. Ele diz isso para o povo. Porque quando nós aprendemos a amar a Deus, esse amor se reflete na vida daqueles que estão à nossa volta. Você não foi chamado para amar a Deus, entregar o seu coração ao Senhor e viver a sua vida como você quer, isolado, sem abençoar, sem cuidar, sem fazer nada por ninguém. A igreja não pode dizer que ama a Deus e fechar o coração para quem Ele ama. E aí eu quero finalizar com a pergunta: o que o Senhor quer de ti? O que é que o Senhor quer de ti hoje? O que Ele requer de você hoje? Eu acho que está claro para nós agora, né? Nós começamos com essa pergunta, falando do impacto dessa pergunta. E eu quero finalizar com essa mesma pergunta. O que é que o Senhor requer de ti hoje? Porque Ele te ama. Ele agiu com graça. Ele não te destruiu na semana. Você pode estar aqui agora adorando a Deus. O que é que você vai fazer durante a semana agora? Vai entregar só umas partes para o Senhor? Ou a vida inteira? Ou todas as decisões que você tomar? Ah, pastor, essa parte aqui tudo bem, mas minhas finanças, para mim, só para mim. Não, irmãos. Deus não quer uma parte. Deus quer sua vida inteira. O que é que você vai fazer durante a semana? Sabe o que é interessante? Se Deus não nos levar durante a semana, nós continuarmos vivos, próximo domingo você vai estar aqui de novo, desfrutando mais um pouco da graça do Senhor. Podendo adorar a Deus. E a pergunta é:
com esses dias de vida que Deus está te dando, o que é que você vai fazer com eles? Porque Deus já te deu tudo o que você precisa. E muitas vezes é o seu coração duro, é a sua cerviz dura, que está te impedindo de fazer o melhor para o Senhor. O que é que o Senhor requer de ti hoje? Feche seus olhos e busque a Deus.